homem diante do tempo e do mundo. Primeira parte. Aurora dos Mistérios. Quando o silêncio se fez sobre a primeira montanha, antes que os nomes fossem dados às coisas, havia um homem. Ele estava diante da vastidão como um espelho sem reflexo, e caminhava por entre o vento e a pedra como um fragmento de sonho. Naqueles dias primordiais, em que os pensamentos ainda não tinham forma, e as perguntas não haviam sido paridas, a realidade fluía como um rio invisível. O homem via os céus e não os nomeava, via as árvores e não as dividia em espécies, sentia o peso dos dias em seus ossos, mas não sabia que envelhecia. Era o tempo da pura percepção, onde o ser e o mundo eram uma coisa só. Mas com o passar das eras, algo começou a mover-se dentro do homem, um sussurro. Uma inquietação sem rosto. Uma lembrança de algo que nunca viveu. Era o prenúncio do pensamento. Foi então que ele começou a perguntar, não com palavras, mas com o espírito. E o mundo, em resposta, tornou-se estranho. As montanhas começaram a parecer distantes. As estrelas começaram a parecer altas demais. A terra deixou de ser sua casa e passou a ser um enigma. O homem viu-se separado, sentiu-se exilado, e nesse exílio nasceu a filosofia. O tempo, que antes o envolvia como um sopro maternal, tornou-se tirano. O ontem tornou-se prisão. O amanhã, uma promessa. O agora, uma fresta de abismo. O mundo deixou de ser um corpo e tornou-se um campo de batalha entre o que é e o que poderia ter sido. E o homem começou a construir. Ergueu cidades, templos, ideias, castelos e doutrinas. Tudo para voltar a pertencer ao que perdeu. Mas o que perdera, se não a si mesmo? Em cavernas antigas, o homem desenhou espirais e olhos abertos. Com sangue e fuligem registrou nas paredes a angústia de existir. Ali nascia o símbolo, o primeiro mapa da alma. E com o símbolo veio o tempo, porque todo símbolo é um relógio, e ele mede o invisível, marca o ciclo e gira em torno de um centro que nunca se move. Com o tempo, veio a memória, e com a memória, a história. O homem então passou a buscar sua origem, criou mitos, deuses, eras de ouro, dilúvios e paraísos perdidos. Todos apontando para um momento onde tudo fazia sentido, um momento que sempre está atrás da cortina do agora. Mas essa busca também foi sua perdição. Pois ao procurar no passado a sua verdade, o homem esqueceu de olhar para o presente. E ao projetar no futuro a salvação, perdeu o que estava bem diante de si, o instante. Ainda assim, a marcha não cessou. A roda da mente girou, criando escolas, métodos, disputas, argumentos. O pensamento tornou-se uma arma, e depois, uma prisão. E os homens que vieram depois, herdaram um mundo saturado de ideias. Todos pensavam, mas poucos compreendiam. Foi nesse tempo, ou em todos os tempos, que nasceu um homem diferente. Ninguém sabia seu nome, nem de onde viera. Alguns diziam que era louco. Outros, que era um antigo que jamais morreu. Havia quem jurasse que ele aparecia nas eras de transição, quando o mundo caminhava para o abismo. Chamavam-no apenas de o viajante. Ele não possuía bens, não fundava religiões, não disputava poder. Caminhava entre os povos com um olhar que parecia atravessar o tempo. Dizia coisas simples, mas que ecoavam como trovões no coração dos que o escutavam. Certa vez, sentado à beira de um fogo, cercado por jovens que buscavam sentido, ele falou: o tempo não é teu carcereiro, mas teu espelho. Ele te mostra onde te perdes e onde podes te reencontrar. O mundo não é teu inimigo, mas teu reflexo. Cada pedra no caminho, cada sombra na alma, é parte do que deixaste para trás. Tu és o construtor, o destruidor e o redentor do teu próprio destino. Ninguém ousava interrompê-lo. E o homem? Perguntou um dos jovens. O que é afinal o homem? O viajante sorriu. O homem é um mistério em 3 véus: corpo, mente e espírito. O corpo é o portador do tempo. A mente, a moldura do mundo. Mas o espírito é o cenome. Ele é a lembrança do que o homem sempre foi, antes do tempo, antes do mundo,
antes da pergunta. O silêncio caiu como um manto de estrelas. E naquela noite, alguns disseram ter sonhado com cidades feitas de luz. Outros, com abismos repletos de espelhos. Mas nenhum dos presentes esqueceu o olhar do viajante. Um olhar que dizia mais do que 1000 livros. Desde então, histórias sobre ele se espalharam por civilizações diversas. Alguns juram que ele reapareceu entre os filósofos do deserto, entre os monges do Oriente, entre os herméticos do Ocidente. Outros afirmam que ele sempre esteve ali, mas invisível, presente no intervalo entre um pensamento e outro. E assim, o homem continuou sua travessia. Mas agora, algo havia mudado. Em alguns corações, uma semente fora plantada. Uma semente que não crescia com água nem sol, mas com silêncio e atenção. O homem diante do tempo e do mundo. Segunda parte. As catedrais invisíveis. Ao longo dos séculos, enquanto as nações se erguiam e ruíam como ondas na costa de um tempo insondável, uma rede silenciosa foi sendo tecida. Invisível aos olhos apressados, mas clara para os que sabiam ver com o espírito. Era uma rede de buscadores, homens e mulheres que pressentiam que havia algo além das formas, além dos ruídos da política, das guerras e das paixões efêmeras. Eles não se uniam por língua, raça ou crença, mas por um chamado interior, um eco daquilo que jamais foi dito. Eram os construtores das catedrais invisíveis. Cada um vivia no mundo como se estivesse fora dele. Não porque fugiam da vida, mas porque viam através dela. Enquanto os impérios se vangloriavam de suas pedras, esses construtores erguiam estruturas no silêncio da consciência. Esculpindo a si mesmos, cada pensamento era um bloco, cada gesto justo, uma viga, cada instante de compaixão, uma torre. Ninguém os via. Poucos os compreendiam. Mas sua obra permanecia. Nas montanhas da Ásia, um velho monge escrevia sobre o tempo como se fosse um amigo íntimo. Em um deserto distante, um eremita observava o pôr do sol e dizia: ali está a passagem do espírito. Em bibliotecas escondidas, tradutores anônimos vertiam manuscritos esquecidos, certos de que o verdadeiro ouro não está no metal, mas no significado. Esses homens e mulheres viviam entre nós, mas seus olhos estavam voltados para dentro. Não se tratava de ascetismo cego, nem de fuga, mas de um mergulho. Sabiam que a realidade é uma superfície, e que o verdadeiro mundo pulsa por baixo como as raízes que sustentam a árvore. Para eles, pensar era um ato sagrado. Sentir, uma ciência. Ser, um sacerdócio. A mente humana, diziam, é uma ponte. Nem animal, nem divina, mas um limiar. E o mundo não está ali para ser dominado, mas compreendido, não com violência, mas com escuta. E o tempo? O tempo é o mestre mais severo e mais generoso. Pois ele nos dá todas as lições, mesmo aquelas que não queremos aprender. Em uma carta que nunca chegou a ser enviada, um desses buscadores escreveu: todo sofrimento nasce do esquecimento daquilo que somos. O homem que se crê apenas carne sofre com a morte. O que se crê apenas mente, sofre com o erro. Mas o que sabe que é espírito, sorri diante do abismo, pois sabe que o abismo também o pertence. Durante esse período, o viajante voltou a aparecer. Era sempre um instante inusitado, um encontro no entardecer, uma presença em sonhos, uma figura na multidão. Seu olhar continuava o mesmo, firme, sereno, profundo como um poço sem fundo. Dizem que certa vez ele apareceu em meio a um grande conflito entre duas cidades, que disputavam uma verdade. Os líderes de ambos os lados exigiam dele um julgamento. Queriam que ele dissesse qual era a doutrina correta. O viajante olhou para ambos e disse apenas: toda verdade que precisa vencer outra é prisioneira da mentira. A verdade não disputa. Ela simplesmente é. E foi embora. Naquele mesmo dia, dizem, um dos generais renunciou às armas. Outro, enlouqueceu. E uma criança, ao ouvir aquelas palavras, cresceu para se tornar uma ponte entre os dois povos, não através da razão, mas do silêncio. Enquanto isso,
O homem moderno começava a caminhar por labirintos mentais mais sofisticados. As descobertas da ciência traziam explicações, mas não sentido. A tecnologia expandia os olhos, mas fechava os corações. A razão, antes lâmpada da alma, tornava-se lanterna, que só ilumina onde já se quer olhar. E o mundo, cada vez mais visível, tornava-se invisível em seu mistério. O tempo, fragmentado em agendas, datas, alarmes, perdia sua essência. Já não era mais espelho, mas grilhão. E o homem, agora convencido de sua autonomia, declarava-se senhor de si, ao mesmo tempo em que se sentia mais perdido do que nunca. Foi nesse vácuo de sentido que ressurgiu o chamado. Ele vinha nas entrelinhas, nos momentos de silêncio após uma música, nos sonhos que pareciam mais reais que a vigília, nos encontros que mudavam o rumo de uma vida inteira. Muitos o ignoravam. Mas alguns, apenas alguns, ousavam seguir a trilha do invisível. E encontravam, pouco a pouco, a presença daquele olhar, o mesmo olhar do viajante em si mesmos. Pois o grande segredo começava a se revelar: o viajante nunca estivera fora. Sempre esteve dentro. O homem diante do tempo e do mundo. Terceira parte. O espelho e a sombra. Enquanto as cidades cresciam para os céus, e os homens cavavam túneis no ventre da terra, a consciência humana dividia-se em fragmentos. Havia os que olhavam para fora com avidez insaciável, e os que se voltavam para dentro com temor. E entre esses dois mundos, havia um espelho. Era um espelho que não refletia o rosto, mas a alma. Ele não mostrava a aparência, mas o que se ocultava sob ela. Quem ousava olhar profundamente nele, via não apenas seus desejos secretos, mas também o medo primordial, o medo de não ser. Poucos suportavam seu reflexo. Pois nele estavam os gritos abafados da infância, os rancores herdados, as máscaras de orgulho, os amores perdidos, os pecados não confessos, os sonhos mortos e os sonhos ainda vivos. Mas, quem permanecia diante do espelho tempo suficiente começava a notar algo mais profundo, uma luz oculta sob todas as sombras. Essa luz não era uma ideia, nem uma fé. Era uma presença. Uma centelha silenciosa que dizia: você existe. Foi nesse contexto que o viajante apareceu novamente. Mas dessa vez, ele não estava só. Junto a ele havia uma mulher vestida de azul escuro. Ninguém sabia seu nome. Ela não falava, mas seu olhar era o de quem ouvira todas as perguntas, e esperava apenas o momento certo para responder. Dizem que ela era a guardiã do silêncio. Numa vila esquecida, onde a miséria e o desespero haviam tomado as casas e os corações, os dois chegaram sem alarde. Não prometeram curas nem soluções. Apenas sentaram-se na praça e ficaram em silêncio, durante dias, nada disseram. Apenas olhavam os que passavam. E aos poucos, um a um, os moradores começaram a parar. A sentar. A chorar. Não era um choro de dor, mas de lembrança. Lembrança de uma dignidade esquecida. Lembrança de que eram mais do que suas feridas. Lembrança de que ainda havia algo em si que não fora tocado pela lama do tempo. Certa manhã, o viajante ergueu-se e falou: o mundo que criastes é reflexo do mundo que abandonastes. Tudo o que vedes ao redor são projeções daquilo que recusastes em vós mesmos. As guerras que temeis foram semeadas no vosso desprezo. As máquinas que venerais nasceram do vosso vazio. Os muros que erguestes lá fora são os mesmos que vos cercam por dentro. Houve silêncio. Ele então prosseguiu: mas a boa nova é esta: tudo isso pode ser desfeito. Não pelo esforço da vontade, nem pela negação do mundo, mas pela recordação. Recordai-vos do que sois. Não sois apenas carne, nem apenas pensamento. És fogo. És símbolo. És ponte para o infinito. E dizendo isso, tocou a terra com as mãos. Ali onde seus dedos se pousaram, uma flor nasceu. Uma flor de cor incerta, que parecia mudar conforme a luz. Alguns a viam branca. Outros, dourada. Outros, rubra como sangue. Naquela noite, uma nova consciência começou a nascer nos corações que o ouviram.
Não era uma doutrina. Não era um sistema. Era uma semente. E toda semente contém o futuro. A partir desse instante, muitos daqueles homens e mulheres, antes vencidos pela apatia, começaram a agir diferente. Não por obrigação, mas por uma lembrança interior. Reorganizaram suas casas. Reataram relações. Olharam nos olhos de seus filhos como quem contempla um milagre. E, sobretudo, começaram a escutar. Escutar não apenas os outros, mas a si mesmos, o que é talvez o mais difícil de todos os atos. Enquanto isso, no mundo maior, a crise continuava. As cidades aumentavam, mas os vínculos desapareciam. As palavras multiplicavam-se, mas o silêncio tornava-se raro. As promessas de futuro tornavam-se indústria. E o tempo, cada vez mais acelerado, devorava a substância da vida. Mas os que haviam conhecido o viajante e a mulher de azul começaram a formar uma corrente invisível. Ligavam-se por olhares, por gestos, por intuições. Criaram escolas sem paredes, livros sem letras, ensinamentos sem mestre. Eram poucos, mas seu efeito era como o perfume de uma flor, imperceptível ao longe, mas inconfundível de perto. Chamavam-se de os recordantes. E seu lema era simples: lembra-te de ti, e o mundo se lembrará de si. Não lutavam contra nada. Não defendiam nada. Apenas testemunhavam. Sabiam que o tempo não caminha em linha reta, e que há momentos em que o espírito retorna, como o vento que volta a soprar no vale esquecido. E assim, o homem, dividido entre sua sombra e sua luz, começou a ver que o mundo não era o problema, mas o palco. Que o tempo não era o carrasco, mas o revelador. E que ele mesmo não era o fim, mas a passagem. Na margem da realidade, algo estava prestes a acontecer. O homem diante do tempo e do mundo. Quarta parte. A travessia invisível. O mundo seguia seu curso como um grande animal adormecido, entre a glória e o esquecimento. O homem, enredado em suas próprias invenções, mal percebiam o quanto suas criações haviam se tornado espelhos, que refletiam seus próprios erros. Mas em meio à fumaça das rotinas, as máquinas que sussurravam dados em vez de orações, havia uma fenda. Era como uma rachadura no tecido da realidade. E por essa fenda, escorria algo que muitos chamavam de loucura, mas que alguns reconheciam como revelação. Ali estavam os recordantes. Eles sabiam que a travessia não se fazia pelos pés, mas pela consciência. E que o mundo visível, com todas as suas urgências e fachadas, era apenas a superfície de um oceano mais profundo. Sabiam que os mitos antigos não haviam morrido, apenas adormeceram, esperando pelo olhar que soubesse ler entre as linhas da vida. Um desses recordantes era um velho artesão. Passava os dias talhando madeira sem pressa, como se o tempo o obedecesse e não o contrário. Em seu ofício, falava com o silêncio, e ouvia na madeira a memória da floresta. Certo dia, um jovem o procurou, ansioso por respostas. Queria saber o que era o espírito, o sentido da existência, o caminho da iluminação. O velho não respondeu. Apenas ofereceu ao rapaz uma peça inacabada e disse: termine isto. E me diga o que aprendeu. Durante dias, o jovem lutou com a madeira. Errou, quebrou, recomeçou. E enquanto esculpia, foi sendo esculpido. Descobriu sua impaciência, sua vaidade, sua fragilidade. Mas também descobriu sua persistência, sua intuição, sua capacidade de escutar o que a forma queria ser. E quando terminou, chorou. Não pela obra feita, mas pelo homem que nascera nela. O velho então falou: o espírito não está fora de ti. Ele é o que te observa enquanto você se refaça. Em outro ponto do mundo, uma criança que jamais falara começou a cantar. Ninguém entendeu as palavras, pois pareciam vir de um idioma perdido. Mas todos os que ouviram sentiram algo mudar em seu peito. Como se fossem lembrados de uma promessa feita antes do nascimento. A mulher de azul, que nunca falava, sorriu nesse dia. E o viajante, sentado na beira do tempo, observava. A realidade começava a dar sinais de mudança.
Não uma mudança externa, visível nos jornais ou nas cúpulas de poder, mas uma mutação silenciosa, como o nascimento de um novo elemento na natureza. As perguntas que antes pareciam filosóficas, tornavam-se vitais. Quem sou eu? Deixava de ser um jogo intelectual e passava a ser um grito do coração. Alguns resistiam. Sentiam que algo estava escapando de seu controle. O mundo, tão cuidadosamente desenhado pelas mãos da razão, começava a mostrar rachaduras que nem as máquinas podiam remendar. E no vazio dessas fendas, surgiam memórias de um tempo que nunca foi contado. Era o tempo da alma. O tempo que não pode ser medido em horas, mas em significados. O tempo que não corre para frente nem para trás, mas pulsa como um coração eterno. Nesse tempo, começaram a aparecer portais. Não eram portais físicos, mas momentos. Brechas no cotidiano em que a eternidade soprava. Uma frase lida por acaso. Um sonho que persistia ao acordar. Um olhar que atravessava vidas. Nesses instantes, o tempo se dobrava e o homem podia vislumbrar algo que o mundo não podia conter. Alguns chamaram isso de loucura. Outros, de despertar. Os que ousaram atravessar esses portais descobriram que não havia outro lado, mas um dentro. E que o mundo que conheciam era, na verdade, uma camada. Debaixo dela, havia camadas de significado. E sob todas as camadas, havia uma luz tão antiga quanto o primeiro sopro. Era a mesma luz que foi vista no espelho. A mesma que os antigos buscadores haviam sussurrado. A mesma que dormia nos mitos, vibrava nos símbolos e pulsava nos instantes de verdadeiro amor. Um homem que passou por essa travessia escreveu: agora compreendo. Não era o mundo que precisava ser mudado, mas meus olhos. Não era o tempo que precisava ser domado, mas minha pressa. E não era o espírito que me abandonara, eu que simplesmente havia me escondido dele. E nesse instante de verdade, ele percebeu que a travessia invisível era a própria vida, vivida com atenção, com presença, com reverência. O viajante reapareceu uma última vez diante dele. Mas agora, o homem não se ajoelhou. Nem perguntou. Apenas sorriu. E no reflexo dos olhos de ambos, não havia dois, mas um só. O homem diante do tempo e do mundo. Quinta parte. O despertar da eternidade. A noite parecia mais escura do que nunca. No coração das cidades, luzes artificiais brilhavam sem cessar, mas os olhos dos homens continuavam vazios. Nos campos, o tempo escorria lento, como quem aguarda algo há muitos séculos. E nos desertos, as areias giravam em silêncio, guardando segredos que nenhuma ciência ousava decifrar. Foi então que, em toda parte, sem aviso, sem ruído, algo mudou. Não foi um evento. Não foi um milagre. Foi como se um véu tivesse caído dos olhos de algumas pessoas. Um véu finíssimo, quase imperceptível, mas que durante séculos obscurecera tudo. Esses poucos homens e mulheres, de diferentes lugares, culturas, histórias, começaram a enxergar. Não com os olhos de carne, mas com o olhar que nasce quando o tempo se aquieta. Viraram-se para o mundo, e o viram como nunca antes. O mundo não era uma prisão. Nem um campo de batalha. Era um espelho vasto, feito para revelar, não para punir. A natureza, com todos os seus ritmos, era uma sinfonia de lições, e não um caos cego. E o tempo, aquele que tanto temeram, era o aliado mais fiel, pois só ele permitia a transformação, a lembrança, o retorno. E sobre o homem. Descobriram que ele não era pequeno. Nunca foi. Ele apenas havia esquecido de onde viera. Em um templo abandonado, uma mulher cega caminhou até o altar e acendeu uma vela com as próprias mãos, mesmo sem ver a chama. Disse: eu não preciso da visão para ver o que sou. E nesse instante, sua voz ecoou como uma onda luminosa, não apenas no espaço, mas na essência do tempo. Em outra parte, um menino contemplava o céu noturno e dizia à mãe: por que as estrelas não caem? E a mãe, antes distraída, parou, ajoelhou-se e respondeu com lágrimas: porque elas sabem onde pertencem.
E pela primeira vez em anos, ela sentiu-se inteira. Foi assim que o despertar começou, em gestos simples. Em palavras esquecidas. Em silêncios partilhados. Aqueles que antes se viam como passageiros do mundo, agora percebiam que o mundo passava por eles. E então surgiu a revelação final. Ela não veio como um trovão, nem como um discurso. Veio como uma lembrança. Uma lembrança que não tinha origem, nem forma, mas que todos reconheceram. Era isto. O tempo não nos carrega. Somos nós que atravessamos o tempo para nos lembrarmos de quem somos. O mundo não nos aprisiona. Ele apenas reflete o que ainda precisamos ver. E o Espírito? O Espírito é a única realidade que jamais foi perdida. Ele apenas esperava por nosso retorno. O viajante não apareceu mais. E não porque partiu, mas porque sua presença havia se tornado interna. Os que o procuravam do lado de fora, já não o encontravam. Mas os que se voltavam para dentro, percebiam que ele sempre estivera ali. Entre o silêncio de dois pensamentos, no espaço entre duas batidas do coração. A mulher de azul também não foi mais vista. Mas em muitos lugares, começaram a surgir desenhos de seu rosto em cavernas, em paredes, em sonhos. E em cada representação, ela sorria. Um sorriso que dizia: vocês lembraram de suas essências. Com o tempo, um novo tempo nasceu. Não um tempo marcado por relógios, mas por consciência. Era o tempo da eternidade presente. Onde o passado não era prisão, nem o futuro, ansiedade. Onde o agora era tudo, e tudo era agora. Neste tempo, o homem não era mais espectador do mundo, mas coautor. Não mais prisioneiro do tempo, mas dançarino de seus ritmos. Não mais fragmento, mas totalidade. As escolas tornaram-se lugares de escuta. As palavras, instrumentos de cura. O silêncio, finalmente compreendido como linguagem sagrada. E o amor, não o amor emocional, condicionado, carente, mas o amor essencial, incondicional, impessoal, tornou-se a base de tudo. Um amor que não exigia ser correspondido, pois era pleno em si. E o que dizer da morte? Ela, que durante milênios aterrorizou os homens, foi finalmente compreendida. Não como fim, mas como passagem. Não como derrota, mas como continuação. Não como ausência, mas como reinício. Os que despertaram sorriam diante dela. Não porque não sentissem saudade, mas porque sabiam que nada verdadeiro jamais se perde. O texto termina aqui, não com um ponto final, mas com uma abertura. Pois agora tu sabes, o viajante também é parte de ti. O tempo não te limita, ele te esculpe. O mundo não te desafia, ele te revela. E tu, homem, mulher, ser eterno. Não és um acaso nem um erro. És a ponte entre o invisível e o visível. És a lembrança viva do que o mundo pode ser. És o eco do que foi e a semente do que virá. Levante-se. Olhe o céu. Silencie. E lembre-se. Tu és. Sempre foste. E sempre serás.